Lori, eu queria colocar mais um ponto nessa questão, que é Israel, né? Porque essa ameaça crível e que foi considerada suficientemente séria pelo Serviço Secreto americano, pelas autoridades americanas, aconteceu depois de um alerta que foi feito por Israel. A ameaça específica seria de um míssil que seria disparado do ombro, e parecia que os iranianos tinham informações da logística do voo, e por isso que essa ameaça foi considerada séria. Só que nos últimos dias o Washington Post fez uma suíte, né, ou seja, uma continuação dessa reportagem, desse furo que eles deram inicialmente. Eles falaram que a CIA, a Agência de Inteligência Americana, tinha baixa confiança na informação de inteligência fornecida por Israel, que não a consideravam tão convincente. Depois também autoridades americanas suspeitaram que Israel pudesse estar tentando influenciar Trump, sua política para o Irã, então falando que havia mais uma ameaça, mais uma vez, para que Trump continuasse no conflito, né, e não encerrasse o conflito. Mas o que uma autoridade americana falou para o Washington Post é que o plano foi adotado por excesso de cautela, porque o serviço secreto já teve 3 situações em que quase perdeu o presidente Donald Trump, então eles não queriam correr nenhum tipo de risco e tiveram que fazer o que tinham que fazer. E aí, Lourício, me lembrou daquela fábula do jovem pastor e das ovelhas, né, que o jovem pastor sempre falava: olha, tem um lobo aqui que está tentando atacar as ovelhas, tem um lobo que está tentando atacar as ovelhas. Toda vez a cidade se mobilizava, e quando o ataque aconteceu de verdade, ninguém acreditou. Como que Israel se insere nessa história? E você acha que ainda dá para confiar nessas informações de inteligência que vêm de Israel? E como que fica essa relação também entre Estados Unidos e Israel? Você acha que Israel tem mais ajudado ou atrapalhado as decisões dos Estados Unidos? Esse caso da guerra do Irã foi uma situação em que, numa reunião entre Netanyahu e Trump, em Washington, Netanyahu trouxe o que ele disse que era informação de inteligência do Mossad, segundo a qual o regime iraniano estava prestes a cair por causa das manifestações de janeiro, e se fosse decapitado, ele cairia, e que era uma oportunidade histórica para o Trump fazer algo que teria enormes consequências, que seria a mudança de regime no Irã, algo que nenhum presidente americano conseguiu ao longo de mais de 4 décadas. E o diretor da CIA disse na ocasião que essa inteligência era farcical, ou seja, era falsa, era uma farsa, né? E no entanto, o Trump preferiu ouvir Israel. E o regime, como todos sabem, não caiu. A decapitação aconteceu, a informação sobre a reunião do gabinete do Ali Khamenei estava correta, e foi realizado o ataque, foi bem sucedido militarmente, mas politicamente foi desastroso para o presidente Trump. Está comprometendo ainda mais as chances dos republicanos de manterem a maioria, sobretudo na Câmara, mas também talvez até mesmo no Senado, nessas eleições do dia 3 de novembro. O Mossad continua sendo bastante respeitado como um órgão de inteligência, sobretudo no que diz respeito ao Irã, mas existe uma séria suspeita de contaminação dos interesses políticos do Netanyahu sobre o trabalho profissional que o Mossad realiza. E isso é bem ruim para a credibilidade de Israel. A tentativa não aconteceu, né? O atentado felizmente não aconteceu, teria matado mais de 100 pessoas, e fica então mais uma vez essa sombra sobre a capacidade do Mossad de saber exatamente o que está acontecendo no Irã, né? O avião que o presidente Trump ganhou do Catar é um Boeing 747-8, que ainda não teve as modificações profundas que são feitas nos Boeings para que eles se tornem um Air Force One, né, que são contra medidas de inteligência, de
exatamente para proteger de ataques como esse. Então, por isso que ele criou essa história de que o avião iria para a base da Força Aérea Britânica de Mildenhall, na Inglaterra, porque os militares estavam doidos para ver o avião e tal, os militares americanos que estão nessa base. E ele queria matar a saudade do Air Force One, que é um Boeing 747-200B modificado e ganha então o nome de VC-25A, que é o Air Force One, que tem todas essas proteções, né? Só que essas proteções não foram consideradas suficientes para um ataque direto e claro que poderia acontecer. E aí ele embarcou no C-32A, que é uma versão militar do Boeing 757, e junto com o Pete Hegseth, secretário de Defesa, né? E o que tudo isso revela é que realmente a CIA e os Estados Unidos acreditam na capacidade iraniana de atingir um alvo no ar na Turquia, que de fato está perto ali do Irã, né? E também que não acredita 100% nas capacidades de evasão do Air Force One. E o Trump, ele rompeu a trégua que havia com o Irã na véspera do início da cúpula da OTAN em Ankara, que foi entre os dias 7 e 8 de julho. E foi isso que suscitou toda essa insegurança que, num certo sentido, envolve também a segurança de todos os integrantes da cúpula da OTAN que estavam presentes ali naquela cúpula. Já pensou se o Irã se confunde de avião? Ele não teria a intenção de atingir nenhum outro integrante da OTAN, porque nenhum embarcou nessa aventura contra o Irã. Todos falaram, no, thank you, but no, thank you. A gente não vai participar porque é uma guerra de escolha, isso não ativa o artigo 5 da OTAN, não é uma guerra de defesa dos Estados Unidos, né? Então o Irã, em princípio, não teria a intenção de atingir um outro chefe de Estado ou de governo da OTAN, mas poderia, até por engano. Então foi toda a OTAN, que num certo sentido a cúpula da OTAN, que foi colocada em risco por essa sequência de atitudes do presidente Trump.